Então, olá, aqui mais uma vez para gravar mais uma aula, e o assunto de hoje é área e volume. E aí a ideia é a gente entender direito o que é calcular área, na verdade, e o que é calcular volume, e hoje a gente vai ser específico de blocos retangulares. E aí eu trouxe alguns exemplos de blocos retangulares aqui, saí procurando o que é que eu tinha em casa que pudesse utilizar. E aqui eu tenho um exemplo do cubo mágico, que, como eu já estou dizendo, é cubo, então ele tem todas as arestas com medidas iguais, né? Calcular a área desse cubo aqui é descobrir quantos quadradinhos tem aqui juntando todos os lados. Então desse lado eu tenho 9, né? Posso fazer o comprimento, que é 3 vezes a largura, que é 3, então dá 3 vezes 3 dá 9. Como ele tem 6 faces e todas as faces têm a mesma quantidade, 6 vezes 9, que é 54. Então, calcular a área dessa figura aqui é imaginar que ela fosse, vamos pensar assim, vamos ver se eu sou bom no desenho. Eu tenho, na verdade, que calcular a área de cada uma dessas regiões. Eu considerando como unidade de medida um lado desse daqui, então aqui mede 3. Então isso quer dizer que cada lado disso aqui mede 3. Então a área de cada região dessa daqui, como são todas iguais, eu não vou sair repetindo a medida, então 3 vezes 3, que é 9 centímetros quadrados. 9 centímetros quadrados, todas elas têm a mesma medida, então a área vai ser 6, porque são 6 regiões, vezes 3 centímetros, que aí eu estou calculando a área de cada uma, 3 centímetros vezes 3 centímetros. Então a área vai ser igual a 6, que multiplica 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados, a área das faces desse cubo aqui é 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados. E isso considerando como unidade de medida cada face desse cubo menorzinho, né? E se eu for considerar como unidade de medida o centímetro quadrado, a medida é diferente. Mas vamos lá. E qual é o volume desse cubo? E aí o que é calcular volume? É descobrir quantos cubinhos desse menorzinho aqui eu consigo montar ele. Então ele ao todo tem quantos cubos aqui? Eu não consigo desmontar e separar cubinho por cubinho, mas é esse aqui. São quantos cubos desse? Se eu pegar essa base aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí seria a mesma coisa que calcular a área, né? O comprimento vezes a largura, eu descubro quantos cubinhos tem aqui. Só que se eu olhar aqui, eu tenho 9 aqui embaixo, 9 aqui e 9 aqui em cima. Então, comprimento vezes a largura, eu descubro quantos tem aqui embaixo. Se eu multiplicar pela altura, vou descobrir quantos tem ao todo. Então, o volume de um cubo ou de um bloco retangular, vamos pensar ele nesse formato. Aqui, como é cubo, todas as arestas medem a mesma coisa, tanto o comprimento como a largura como a altura. Então é 3 centímetros de comprimento, para descobrir quantos vai ter nessa face aqui, vezes 3 centímetros de largura, vezes 3 centímetros de altura. Então o volume disso aqui vai ser 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27 centímetros cúbicos. Então isso quer dizer que esse cubinho aqui tem 27 centímetros cúbicos. Mas vamos lá, adiantar um pouco, pensar em formatos diferentes. Aí era só a ideia do cubo. Então se eu tiver um bloco retangular, vamos pensar nesse formato aqui, para eu calcular a área ou o volume dele,
É só eu multiplicar o comprimento vezes a largura, o comprimento dele, vezes a largura, vezes a altura. Então, se eles estiverem todos na mesma unidade de medida, é só você multiplicar isso. E aí eu queria mostrar uma situação diferente ainda, utilizando os cubos mágicos, certo? Então, agora qual é o volume desse objeto aqui? Certo? Como é que eu calculo o volume desse objeto, nesse formato aqui, que são 4 cubos mágicos. Se eu já sei que cada um é 27, eu só era multiplicar 4 vezes 27. Mas vamos pegar essa ideia ali. Qual é o comprimento, qual é a largura e qual é a altura dele agora. Então, o comprimento, se você observar, aqui embaixo são 6. A largura, esse lado aqui, são 3 e a altura são 6. Então, eu posso calcular o volume desse objeto aqui todo, esse bloco todo, que contém 4 cubos mágicos, dessa maneira. Aqui vamos pensar nessa ideia ali, que seria com 6, e ali são 6 quadradinhos, eu não sei exatamente qual a medida dele. A largura dele a gente viu que são 3 e a altura dele são 6. Então o volume é só o comprimento, que é 6, vezes a largura, que é 3, vezes a altura, que é 6. Então o volume dele vai ser 6 vezes 3, 18, e 18 vezes 6, que eu não sei exatamente quanto é, mais 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 1 é 6, com 4, 10, então dá 108 cubinhos vai ter dele. Como a gente tinha visto antes que cada um tinha 27 e eu estava juntando 4, se eu multiplicar 27 vezes 4, tem que dar esse mesmo 108, né? 4 vezes 7, 28, vai 2, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então eu tanto podia fazer separado, como eu posso juntar ele. Ok? Então, o novo formato ali, eu juntando os 4 cubos, vamos pensar que ele ficasse parecido com isso. Aqui teria 6, aqui também teria 6 e aqui teria 3. Na verdade não são centímetros, são cubinhos lá, quadradinhos. E aí como é que eu calcularia a nova área agora, a área externa desse cubo? Que maneira eu ia calcular? E aí eu ia ter que pensar, eu tenho uma face aqui, essa face aqui, a face de trás, a face de baixo e as duas faces laterais. E agora, elas são todas iguais? Nesse caso, não, eu não vou ter todas as faces iguais. Então vamos tentar desenhar ele aqui, representando um pouco o que é que eu tenho ali, né? Vamos ver se eu consigo. Eu estou tornando esse objeto aqui na forma planificada. Esse lado aqui eu estou considerando que seja esse, então mede 6. Esse lado até aqui, que o espaço aqui não vai ficar correto, esse aqui também mede 6. Acho que eu vou subir um pouco o tamanho do desenho, né? Vamos pensar que eu estou abrindo esse aqui. Então, esse lado é esse aqui, mede 6. Como eu estou botando esse aqui, ó, desmanchando ele, esse lado aqui é o da frente, aqui também mede 6. O de lá de cima seria o próximo. Aqui, ó, tá vendo? Só mede 3. O de lá de trás é igual ao de cima. Aqui também mediria 6. E o de baixo igual ao de cima. Então aqui mediria 3. E o que é que está faltando? Essas faces laterais, não é? Essa daqui e essa. E quanto ela vai medir? É como se eu pegasse e deitasse essa aqui. Então essa viria para aqui. Aqui tem que medir a mesma medida daqui. Então esse espaço e esse são do mesmo tamanho. Então aqui mede 6. E aqui do mesmo jeito. Eu vou botar aqui.
Aqui também mede 6. Então, qual é a área dessa região? Essa região aqui, a área dela vai ser 6 vezes 6, que é igual a 36. Essa daqui é a mesma coisa, 6 vezes 6, que é igual a 36. Essa região aqui, esse lado mede 6 e esse mede 3. Então, é 6 vezes 3, que é igual a 18. Essa região é igual a essa. Então, do mesmo jeito, 6 vezes 3, que isso é igual a 18. E essa daqui vai ser iguais a essas também. Aqui eu tenho 3 por 6, então 3 vezes 6, que é igual a 18. E aqui do mesmo jeito, 3 vezes 6, que é igual a 18. E a área total vai ser somar todas essas daqui. Ou eu posso multiplicar, como eu tenho 4 áreas igual a 18, mais 2 áreas igual a 36, posso fazer multiplicando. Então, somando elas todas. 36 mais 18, mais 36 mais 18, mais 18. Aqui 4 vezes 18 é 72, mais 2 vezes 36 também é 72. E a área total dessa figura que estava representando os 4 cubos mágicos seria 144, que nesse caso não é necessariamente centímetros quadrados. Mas vamos lá. Eu tenho um outro objeto aqui. Então vamos pensar nessa caixa aqui. Vamos imaginar que eu pudesse colocar água dentro dela. Quantos litros de água comporta essa caixa? E aí o que é que eu tenho que fazer para descobrir qual é o volume dela? E aí depois que eu descobrir qual é o volume, quanto de papel eu utilizei para cobrir essa caixa, a parte de baixo e as 4 faces laterais. Então vamos lá. Vou desenhar ela aqui, um tamanho bem reduzido, eu não tenho tanto espaço assim. Meu quadro não era tão grande. Então vamos descobrir as medidas. É comprimento, então vou lá com a régua e meço o comprimento dessa figura aqui. Então, 30 centímetros de comprimento. E nesse caso é centímetros que eu estou usando a régua. Por 22 centímetros de largura. Por 12 centímetros de altura. E aí, detalhe, você note que eu tenho todas as medidas aqui. Eu tenho a medida daqui, de todas as arestas dela. Eu estou medindo só aquelas que eu preciso para encontrar o volume. Comprimento, largura e altura. Comprimento você pode medir aqui embaixo, pode medir do outro lado. A largura pode medir desse lado ou desse em qualquer lugar. E a altura em qualquer lugar aqui também, ou aqui desses lados, desde que seja a altura. Então vamos lá. Qual é o volume dessa caixa? Como eu medi tudo em centímetros, o volume vai ser o comprimento, que é 30 centímetros, vezes a largura, que é 22 centímetros, vezes a altura, que é 12 centímetros. Então o volume vai ser, se eu multiplicar isso aqui tudo, vai demorar um certo tempo, né? 22 vezes 30. 22 vezes 3 é 66, com mais um zero aqui é 660. E vezes 12, 2 vezes nada é nada, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 6, 12, 1, 13, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6 é 6, e 1 vezes 1 é 1. Somando tudo, dá 0, 2, 9, 2, é igual a 2.920 centímetros cúbicos. Certo? Então, 2.920 centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico é exatamente igual a 1 ml. Então, isso aqui são 2.920 ml, que na verdade não são nem 3 litros, né? Certo? É a mesma coisa de 2.920 ml. E são quantos litros, na verdade? Que era isso que eu tinha perguntado, né? Então,
Se está em ml e cada 1 litro são 1000 ml, eu tenho que dividir o valor que está em ml, eu tenho que dividir por 1000 para transformar em litro. Então, se eu dividir isso aqui por 1000, vai ser igual, dividir por 1000 é deslocar a vírgula, tem 3 zeros, eu desloco 3 casas. Então, ela vem para aqui, 2,92 litros, ou 2 litros e 920 ml, é o que caberia dentro dessa caixa aqui, se eu conseguisse... Opa, parece que tem alguma coisa errada aqui na minha multiplicação. Vamos refazer. Só a parte da multiplicação. Vamos lá. Primeiro, onde é que eu errei, né? 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 6, 12 1, 13. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 6 é 6. Um detalhe pequeno. 0, 2, 9, 7. Só uma pequena correção. Então, dá 7,920. Na mesma ideia, divido por 1000. Dá 7,920. Que agora, inclusive, ficou um pouco parecendo mais. Eu estava achando essa caixa muito grande para não caber nem 3 litros de água. Ela agora parece caber 8 litros. Então, o volume da caixa, na verdade, 7,92 litros. Praticamente 8 litros de água, ok? E aí, quantos centímetros quadrados de papelão eu utilizei para cobrir essa caixa, ou de papel, né? Ela é feita de papelão e coberta de papel. E aí vamos pensar naquela mesma ideia que a gente tinha pensado antes, só que agora eu vou fazer o desenho pequenininho, porque não dá para fazer um desenho muito grande. Então, pensando na mesma ideia, o comprimento aqui 30 centímetros, a largura, vamos pensar nessa daqui subindo, então 12 centímetros, essa daqui, né? A de lá de cima, o desenho ficou desproporcional, ó, essa aqui é 22 centímetros, então eu estou fazendo essa da frente, é 12, porque aqui, essa outra lá é 22. E aqui no meu caso aqui, o 22 ficou menor do que o 20, né? O desenho está desproporcional. De novo, novamente, a de trás é o mesmo na frente, então são 12 também, e aqui tudo é 30. E aqui embaixo, tem mais outra com 22 centímetros. Falta aqui da frente, se aqui mede 12, se eu puxar essa daqui, tem que medir o mesmo tamanho daqui, ó. Mesma medida, que é 12 centímetros. E lá do outro lado, um pouco mal desenhado, também tem que medir 12 centímetros. Qual é a área de cada uma delas? Essa daqui, ó, a área vai ser igual ao comprimento vezes a largura. 30 vezes 12. E 30 vezes 12, 3 vezes 12 é 36, mais um zero, 360 centímetros quadrados. Essa daqui tem mesmo comprimento e mesma largura, também mede 360 centímetros quadrados. Essa daqui, 22 vezes 30, 3 vezes 22 é 66, com mais um zero aqui, 660 centímetros quadrados. Essa daqui também 660 centímetros quadrados. E essa daqui, 22 vezes 12, comprimento vezes a largura. E aí 22 vezes 12, vamos ver lá quanto dá, né? 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 2 é 2, e 1 vezes 2 é 2. Somando 4, 6 e 2, 264 centímetros cúbicos. Espero que dessa vez eu tenha saído melhor na multiplicação do que na anterior, né? E o resultado, a área total disso aqui, quanto de papel levou, eu tenho 2 vezes 360 mais 2 vezes 660 mais 2 vezes 264. Isso aqui somando tudo, 360 vezes 2. Se eu ainda souber, dá 720. 660 vezes 2 dá 1320.
E 264 vezes 2 dá 400, 320, 400, 528, certo? 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6, 12 vai 1, 2 vezes 2, 4 e um 5, ok? Vou apagar isso aqui. E vamos lá. E a área total dela vai ser, somando isso aqui tudo, 720, 2040, 2568. Opa, ainda estou sabendo somar. Centímetros quadrados, porque a área você está vendo quantas regiões quadradas caberiam naquela situação ali. E aí eu acho que a gente ficou faltando só um detalhe, explicar um pouco isso aqui o que é, né? Primeiro vamos lá pensar, isso aqui é as unidades de medida de volume relacionada ao metro, né? 1 centímetro quadrado, isso é cúbico. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, aquele famoso que a gente compra 200 ml, 100 ml, que você juntando 1 litro são 1000 ml. Então, 1 centímetro cúbico, cada cubinho, que é idêntico a esse aqui, ó. Um cubinho pequeno desse aqui é praticamente 1 centímetro. Se eu for medir, eu passo um pouco mais, mas 1 centímetro cúbico seria um cubinho desse aqui, certo? Então, isso daqui é 1 ml. Então, 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 decímetro cúbico. Que aí 1 decímetro cúbico é você pegar 10 centímetros, você montar um cubo que de todos os lados meça 10 centímetros. Quando você fechar esse cubo, ele vai dar exatamente 1 litro. E 1 metro cúbico, que seria um cubo que de todos os lados medisse 1 metro, ele vai ser 1000 litros. E 1 litro é exatamente igual a 1000 ml. Para que eu estava fazendo isso aqui? Para a gente depois ter noção, assim, o que é litro, o que é centímetro cúbico, o que é ml, qual é o volume, qual é a capacidade de determinado objeto. Só para se ter uma ideia, esse aqui era 2040, 2568, isso em centímetros quadrados. Não dá para ter ideia não, porque aqui é centímetros quadrados, eu não estou calculando, não é volume, né? Mas se você pensar no volume disso aqui, como é, a gente já transformou em litro nesse instante. Mas vamos lá, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vamos pensar nesse objeto aqui, que meça 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de altura e 10 centímetros de largura. Isso cabe 1 litro d'água? Cabe mais, cabe menos. Primeiro que o desenho está desproporcional. Mas qual é o volume de água que caberia nele? E aí eu posso fazer de mais de um jeito isso aqui, né? Deixa eu apagar para ver se eu arrumo espaço. Então vamos lá. A primeira coisa, aqui está em centímetro. Se você quiser transformar logo ele em decímetro, o resultado dá em litro. Se você calcular em centímetro, o resultado dá igual a ml. Se você calcular em decímetro, o resultado vai dar em litros. Então vamos fazer os dois. Vamos pensar, calcular do jeito que está aqui, em centímetro. Então o volume vai ser 20 centímetros vezes o comprimento, que é 10 centímetros, vezes a altura, que é 15 centímetros. Então o volume vai ser igual, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 15 é 30, com mais 2 zeros que eu esqueci aqui, né? Dá 3.000 centímetros cúbicos. Isso quer dizer que são 3.000 ml, que cada 1000 ml é 1 litro, isso aqui vai ser igual, a capacidade, o volume disso aqui vai ser igual a 3 litros. Isso usando na medida que já está. Agora, se eu quisesse transformar essa unidade aqui, centímetro, em decímetro, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, você só dividir isso aqui por 10. 20 centímetros são 2 decímetros.
10 centímetros é 1 decímetro. E 15 centímetros dividido por 10, 1,5 decímetro. Então, eu calcular o volume em centímetro, eu vou ter o resultado em ml. Calcular o volume em decímetro, eu vou ter o resultado em litro. Então, o volume ia ser o comprimento, que é 2, vezes a largura, que é 1 decímetros, 1 decímetro, vezes a altura, que é 1 decímetro. O volume vai ser igual, 2 vezes 1 é 2, vezes 1,5 dá 3 decímetros cúbicos, que é exatamente igual a 3 litros. Ok? Vamos ficar por aqui e até a próxima aula.